Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Estamos no capítulo 30 do livro Nosso Lar e o título do capítulo é Herança e Eutanásia. Mal o André não tinha se recuperado da história do Francisco e a gente vai conhecer agora uma outra história que ele presenciou. Um enfermeiro vem avisar a Narcisa que a filha de um dos doentes estava lá para visitar o pai. Então, o enfermeiro foi pedir a Narcisa para ver se ela tinha autorização para entrar e a Narcisa afirma que sim, que ela tinha autorização, inclusive da ministra, para estar ali, porque ela estava meio que tentando desarmar uma relação de ódio entre o desencarnado e a família que ficou na Terra. Vamos entender um pouquinho melhor essa história. O André descreve para a gente essa moça como uma angelical beleza, porém um olhar de muita preocupação. A Narcisa informa que o pai dela está um pouco melhor, mas que ainda acusa desequilíbrios muito fortes, e a jovem comenta já dando uma pista da história. Nem ele nem os outros cedem ao estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Então vejam, o desencarnado está perturbado, ligado a uma situação da Terra, e as pessoas que estão na Terra em desequilíbrio também estão emitindo vibrações para esse desencarnado, e isso faz mal para ambos os lados. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu. Primeiro eles vão até o leito desse doente, e o André descreve a situação desse moço, que está nessa situação. Velho de fisionomia desagradável, olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. Porém, o André resolveu mudar o olhar que ele estava tendo para o moço. Por quê? Ele pensou nele mesmo. Quando ele foi recolhido do umbral, como é que as pessoas que o recolheram olharam para ele? Será que olharam com desprezo, reparando no quanto ele parecia estar desequilibrado, ou olhavam com empatia, pensando no que ele pode ser, né? Pensando no potencial? Então, com isso, ele mudou o olhar, passando a ter essa situação de empatia, né? Tentando realmente transmitir fluidos positivos para o doente. E ele acompanha a conversa entre a filha e o pai. A filha já pergunta se o pai se sente melhor e já meio que provoca a revolta do moço, do velho, né? Não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento, ainda o vejo ao meu lado, ministrando-me o veneno mortal. Ou seja, esse velho desencarnou pelas vias da eutanásia, ou seja, antecipação da morte natural. Um dos filhos que tinha o diploma de médico, mas a gente vai entender aí que a moralidade da família não foi muito desenvolvida, antecipou a morte do pai por causa de herança. E o pai acusando, é um criminoso sem perdão. A filha tem uma conversa razoavelmente longa com o pai, então por isso eu convido vocês a lerem os detalhes, né? Aqui o meu objetivo é só resumir para tentar comentar alguns pontos importantes, mas a conversa é muito proveitosa. E o tempo todo ela fica pedindo que o pai perdoe o filho, tentando desatar esses laços de ódio que estão ainda permanecendo. Ela faz um comentário muito importante para a gente. Nossos lares são lugares de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime a caminho da solidariedade universal, que é o que a gente fala sempre. A nossa família é como se fosse um laboratório, onde a gente está experimentando, experimentando, experimentando para conseguir nos transformarmos, para a gente alçar voos, né? Para a gente realmente se tornar um espírito de luz, um espírito evoluído, um espírito angelical, como a gente queira chamar. E para isso, a gente precisa passar por essas experiências, porque muitas vezes nos lares é onde a gente reencontra desafetos, é onde a gente tem que lidar com situações desafiadoras. E quanto melhor a gente lida com essas situações, mais a gente abre as portas do nosso coração. Então, o lar é o primeiro desafio da vida. Fora os desafios externos, dentro de casa, a gente também tem esses enormes desafios e que às vezes a gente vacila e ao invés de nos libertarmos, a gente cria mais problemas, a gente cria sofrimento para nós mesmos. E infelizmente foi o que aconteceu com essa família. Ela insiste com o pai que perdoe o Edelberto, que é um dos filhos, e veja que bonito. Procure sentir nele não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Daqui desse leito, falando lá do velho desencarnado, o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão.
e eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. Então, criando essa conexão que perturba ambos os lados. O pensamento, diz ela, em vibrações sutis, alcança o alvo por mais distante que esteja. Ou seja, para o nosso pensamento, não tem esse negócio de distância. Então, tanto a gente pode contribuir para o mal de quem já desencarnou, quanto nós podemos e devemos vibrar muito amor, porque tenhamos a certeza. O nosso pensamento, seja ele de carinho ou seja ele de ódio, ele chega até os espíritos que não se encontram mais na Terra também, além, claro, de alcançar os que se encontram aqui. Para fechar, ela comenta: a permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. O que foi que aconteceu com essa família, em resumo? O pai só pensava em dinheiro ao longo da vida, em amealhar recursos para a família, e deixou uma herança muito grande. Só que, ao invés de trabalhar os corações para trabalhar e a moralidade, né, para fazer com que os filhos buscassem o trabalho honesto, procurar usar com ética, com respeito ao semelhante, não, ficou só na parte mesmo de juntar dinheiro. Então, o velho teve essa morte antecipada por um dos filhos que estava de olho na herança, e assim que ele desencarnou, começou a briga pelo dinheiro. A mãe foi parar no hospício de tanta angústia, e os 4 filhos estão lá brigando por causa do dinheiro, por causa da herança, e perturbando os dois lados. O pai com ódio do filho que matou ele, e a família também naquela confusão por causa do dinheiro, alimentando a perturbação que o desencarnado estava tendo no mundo espiritual. Se o desencarnado já muda a atitude mental, esse elo, de certa forma, já se quebra, porque pelo menos permite a recuperação do desencarnado, e se ele se recupera e muda a atitude mental, ele vai se tornar um contribuidor para que a paz retome no lar. Mas, claro, vai depender também da mudança de atitude dos que se encontram aqui e estão muito ligados ao dinheiro, ao invés de se preocupar com a atividade material de uma forma positiva, vamos dizer assim. Vou seguir um pouquinho aqui com o que ela comenta. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. Eu destaquei isso porque não é que nós não precisamos do dinheiro, não é que nós não podemos buscar o trabalho material visando o salário para que a gente tenha uma vida mais confortável. O problema é quando a gente se fixa somente nisso, quando a gente coloca os interesses materiais acima dos interesses espirituais, quando a gente coloca o nosso conforto como prioridade, não nos importando com aqueles que não têm condições de ter esse conforto. Ou seja, a gente quer o bem, a gente quer o quentinho, a gente quer a comida gostosa só pra gente e esquece que tem muitas pessoas que não têm acesso a nada e a gente faz questão de não olhar. A gente quer viver só os nossos interesses materiais. Esse é o problema. E isso gera um apego enorme que, por consequência, gera um desequilíbrio espiritual que faz mal para a gente, tanto aqui na Terra, quanto quando a gente desencarna. Não adianta achar que quando a gente vai morrer, se hoje nós somos muito apegados à matéria, que isso vai se transformar de repente só porque a gente passou para o outro lado. Não, o que a gente está aprendendo com esse livro é que quanto mais apego à carne, mais perturbação a gente vai ter, mais dificuldade a gente vai ter de se libertar disso e de seguir a nossa caminhada espiritual. Bom, não teve muito jeito, o pai acabou ficando mais desequilibrado, então o enfermeiro acabou sendo chamado para equilibrar. A Paulina, que é a filha dele, junto com a Narcisa e o André, se retiraram e houve só uma finalização na conversa que eu achei muito importante destacar. Lembrando, é melhor que a gente aprenda enquanto estejamos aqui, que a gente tente fazer com que a nossa família fique da maneira mais harmonizada possível, mesmo que a família toda não concorde com o mesmo propósito, um que acenda a luz dentro de casa, com certeza já melhora o ambiente e se torna aquele anjinho para tentar equilibrar o local. Então, a Narcisa comentou de forma muito esclarecedora para nós. Os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam um enorme peso a legadores e alegatários, ou seja, peso para quem deixa a herança e peso para quem fica com a herança.
Neste caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. É claro que isso não é regra, porém, se o pai, a mãe, né, a família, os que têm obrigação de cuidar, de educar, não fazem esse papel com vistas à vida espiritual, né, aos interesses além dos interesses da matéria, é muito provável que os filhos também tenham esse apego e não haja a paz que a gente tanto busca dentro dos nossos lares. Então, pais avarentos possuem, em geral, filhos esbanjadores. E para finalizar, ela comenta: Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Ou seja, ao invés da gente ter medo do tal do diabo que contaram para gente, que a gente possa ter receio dos nossos diabos que nós criamos com o nosso apego à matéria, com o nosso afastamento das leis divinas. Que a gente possa refletir sobre isso, pensar como é que está a situação dentro dos nossos lares, pensar nos lares que a gente conhece, que estão em desavenças, e que a gente possa fazer uma prece bem gostosa por eles, para que os interesses espirituais possam reinar nos lares e, por consequência, a paz, e que a gente, então, quando nós desencarnarmos, tenhamos uma passagem muito tranquila e possamos seguir tranquilamente para as nossas novas experiências. Um abraço a todos e nos vemos na próxima semana com o capítulo 31. Abraços!